Hoje eu vou te passar 5 dicas de livros excelentes, técnicos, voltados na nossa área do mercado imobiliário, que vale a pena você ter em sua biblioteca. Seja muito bem-vindo, eu sou a Claudete Vata e esse é meu canal no YouTube. Eu tenho aqui 5 dicas bem bacanas de livros que vale a pena você ter. Eu digo na sua biblioteca porque, olha, espia meu primeiro livro aqui, estão vendo o papelzinho, ó? Por quê? Porque a gente anota, porque vale a pena você fazer uma pesquisa. E não é um livro de literatura que você vai ler inteiro, tá? Você vai fazer pesquisa e a pesquisa vai ser feita na hora que for necessária. Então, vamos lá para a primeira dica. Contrato de corretagem, Antônio Carlos Matias Coutro. Dá uma olhada aqui. Por que contrato de corretagem? Nós sabemos que a profissão, nós começamos a trabalhar numa operação imobiliária através de um contrato ou de uma autorização de locação, autorização de compra, Enfim, o contrato é o documento fundamental. Olha para você sentir como é que é esse livro, tá? Quem paga a comissão? Está aqui no capítulo 10. Normalmente, quem solicita a interferência do corretor é o vendedor do imóvel e, ao fazê-lo, assume a obrigação do pagamento da corretagem. O Código Civil em vigor não disciplina de forma específica a questão, sendo possível entender, contudo, e por lógica a interpretação dos artigos 722 e seguintes, caber tal incumbência àquele que tenha contratado o corretor. Obviamente, Se quem contratou foi o vendedor, é ele que paga a comissão. Se quem contratou for o comprador, ele também é obrigado a pagar. Ele também não, é ele o obrigado a pagar a comissão. Aí continua, por vezes é o interessado na compra a procurar um corretor, obrigando-se perante ele a responder pela comissão devida. Enfim, esse livro fala muito sobre contrato de corretagem e vale a pena você ter em sua biblioteca. Legal, né? Segunda dica, nossa, eu fiz muita pesquisa nesse livro, olha só. Direito imobiliário. Você não precisa ser um advogado, para ter um livro desse, porque é mais para pesquisa mesmo que eu falei para vocês. E como eu fiz pesquisa nesse livro, e eu destaquei aqui, deixa eu separar aqui, que está na página destacada, um trechinho para falar para vocês. Olha o que tem nesse livro de bacana. Aqui fala a diferença entre matrícula, registro e averbação. E está assim. A matrícula é o ato cadastral de individualização do imóvel que apenas o caracteriza e confronta. Daí tem mais alguma coisa sobre matrícula. Depois vem para registro. É o ato pelo qual os atos ou negócios jurídicos que se encontram taxativamente enumerados no artigo 167, inciso 1º da Lei de Registros Públicos, são transcritos na matrícula. E a averbação é daqueles atos relacionados no inciso 2º do mesmo artigo, assim como outras ocorrências que de qualquer modo alterem o registro, conforme o artigo 246 da Lei de Registros Públicos. Enfim, aqui aborda muitos temas relacionados ao direito imobiliário. É bem bacana. Antes de eu falar sobre o terceiro livro, eu vou dizer para vocês, olha, sempre eu vou ter um assunto muito interessante sobre o mercado imobiliário. Então, se você está gostando das dicas, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, porque, olha, é um grande incentivo para eu continuar trabalhando para que a gente tenha o respeito que nós merecemos no mercado imobiliário. Afinal de contas, vocês estão vendo, Nós estudamos, nos preparamos e nos qualificamos. Esses livros que eu trouxe para vocês hoje são da minha biblioteca, tá? E eu gosto muito, eu tenho vários outros, Nem todos são aquele suprassumo, então eu separei alguns que são mais relevantes, tá? Vamos continuar lá. Caio Mário da Silva Pereira é um livro mais direcionado para o direito. Todavia, ele foi feito com atualização aqui pelo Silvio Capanema e pelo Namen, que fala sobre condomínios e incorporações, tá? E olha só o que eu destaquei aqui. Aqui explica o que seria a fração ideal. Sabe quando você vende um apartamento, pega a matrícula do imóvel e lá consta área útil, área total e a fração ideal. E o que seria essa fração ideal? Então, está escrito aqui no livro do Caio Mário. A cada apartamento ou unidade autônoma deve corresponder uma fração ideal no condomínio sobre o terreno e partes comuns do edifício.
Isso é fundamental no regime da propriedade horizontal, já que resulta esta da fusão indissociável da propriedade exclusiva do apartamento com o condomínio daquelas coisas. Meu Deus, parece impossível essa leitura, né? Olha como é legal o exercício, porque aí você pensa, caramba, não entendi nada. Aí você vai fazer o exercício de estudar e você vai pegar um dicionário e você vai compreender. Mas eu vou traduzir para vocês o que está escrito ali. Quando fala sobre propriedade horizontal, é o terreno sobre o qual vai ser instituída uma incorporação. E uma incorporação, quer seja ela de apartamentos residenciais ou salas comerciais, cada proprietário de uma sala ou de um apartamento, por exemplo, será também dono de uma fração ideal do terreno. Quer entender melhor? Olha, se Deus me livre e guarde, cai o prédio inteiro, acabou o prédio, o que vai ficar? O terreno. E cada um dos condôminos tem direito a ser proprietário de uma pequena parte desse terreno, de acordo com esta fração ideal. Então, se é um duplex, por exemplo, a pessoa vai ter 2 vezes mais do que um apartamento simples. Estão vendo como é bom a gente ter alguns livros bacanas? 4ª dica, Lei do Inquilinato Comentada, de Silvio de Salvo Venosa. Esse livro eu acabei de comprar, tá? Chegou aqui 2 semanas atrás que eu peguei esse livro. É muito legal. Por quê? Fala sobre a Lei 8.245, que é a Lei de Locação, inteirinha, comentada, artigo por artigo. Tá? E eu vou ler um trechinho aqui para vocês que eu separei. Deixa eu ver aqui. Permitir, isso aqui são os direitos e os deveres do locatário. Então, como dever dele, no inciso 9, está dizendo: permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros na hipótese prevista do artigo 27. Bom, por que eu preciso saber isso? Porque você angaria um imóvel para locação. Você aluga e aí o proprietário vem e fala que quer vender. Beleza. A lei permite que seja vendido um imóvel alugado? Sim, permite. Sabe o que acontece? O locatário vira para você e diz: ó, querido, aqui não. Enquanto eu estiver alugando esse apartamento ou essa casa, aqui você não entra. Eu aluguei, quem mandou o proprietário assinar o contrato? Agora não vai vender, não. Acontece que não é bem assim. E nesse livro tem os comentários. E olha só o comentário. Tanto deve o locatário permitir a vistoria do senhorio, que é o proprietário, como de eventuais terceiros autorizados por ele, o proprietário, interessados na aquisição do imóvel. Daí, a referência do artigo 27. De outro modo, olha que legal, de outro modo, estaria o locatário impedindo a livre disponibilidade do bem por parte do proprietário. Olha só, a Constituição Federal garante o direito da propriedade. No momento que o locatário fala, não, aqui você não entra, peraí, o locatário está sendo superior à Constituição Federal? Estão vendo como é bacana? Por isso que a gente precisa estudar, tá? E a última dica é de um livro muito bacana do meu grande amigo, professor Frederico Mendonça, sobre operações imobiliárias. Eu também fiz um livro desse de operações imobiliárias para a Unicesumar, é bem bacana, mas deixa eu falar para vocês aqui dos contratos, o que o professor Frederico fala. Para a garantia da segurança jurídica do negócio, as mais diversas normas legais devem ser observadas. Um contrato bem elaborado pode evitar situações desastrosas e prejuízos muitas vezes irreversíveis. Desde que legalmente constituído e observados os princípios da probidade e da boa-fé, o contrato pode ser considerado como lei entre as partes. Por isso que é impossível, olha só o livro que bacana, cheio de anotações, tá? Porque eu consulto muito esse livro. Pessoal, não há que se falar, nem que se conceber a ideia da pessoa que se diz profissional e que trabalha sem ter um contrato firmado de prestação de serviços.
tá? Por isso que é bacana nós estudarmos e termos esses livros. Esses aqui vale a pena você ter em sua biblioteca.